Amigos e amigas, mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. Para você que acessa meus endereços telemáticos, Paulo Roberto Maciel, ou então o Instagram, Paulo Roberto Maciel, 6 barra, né? A Instagram é um site, um endereço alternativo, porque o pessoal gosta mais do Facebook e do YouTube. Instagram, então, Paulo Roberto Maciel, 6 barra. Tem o arroba também, arroba Paulo Roberto Maciel, 7919. Edição do Web Jornal de 6 de setembro de 2023, é meio de semana, quarta-feira. Dia de São Beltrão, São Mansueto, São Ledo. A Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja Original de Cristo, vivencia a 22ª Semana do Tempo Comum. Setembro é o 9º mês do ano, tem 30 dias, é o mês da Bíblia. Principais comemorações: Independência do Brasil, dia 7. Veterinário e administrador de empresas, dia 9. Musicoterapeuta e musicoterapia, 15. Transportador rodoviário de carga, 17. Símbolos nacionais e TV brasileira, 18. Ortopedista, 19. Engenheiro químico, dia 20. Árvore, fazendeiro, mal de Alzheimer, 21. Dia do técnico agropecuário, contador e mundial sem carro, 22. Soldador e da Bíblia, 24. Do rádio e também da radiodifusão. Nacional do Trânsito, Internacional do Farmacêutico, 25. Da música popular brasileira, 27. Do anunciante, do paraquedista, Mundial do Coração, 29. Da secretária, dia 30. Está vigendo a estação do ano do inverno e o início da primavera está marcado para 3 horas e 50 minutos do dia 23. Indicadores da economia brasileira: salário mínimo nacional, R$ 1.320, taxa Selic 13,25% ao ano, inflação dos últimos 12 meses medida pelo IPCA do IBGE, 3,99%. Olha, a fase da Lua, que começa às 19h21 deste dia 6, a fase da Lua é quarto minguante, então tá mudando, né? Tem pessoas que plantam de acordo com a Lua, cortam o cabelo de acordo com a Lua, fazem dieta de acordo com a Lua. Você já fez dieta de acordo com a Lua? Pois é, então começa a nova fase, quarto minguante. Estão se passando 249 dias do ano, faltam 116 dias para terminar 2023. Temos comemoração do Dia do Técnico de Laboratório de Análises Clínicas, Dia do Sexo e Dia do Alfaiate. É até Dia do Sexo, gente, vejam. Tem gente que fica bolando essas coisas, datas para o Dia do Sexo, pelo amor de Deus. Vamos lá agora. Temos a cotação do café no Centro de Comércio de Café de Vitória. No dia 4 de setembro de 2023, o Arábica Bebida Dura, R$ 777 a saca. O Arábica Bebida Rio, 718. O Conilon Bica Corrida, tipo 78, 621. No mercado financeiro, o dólar teve baixa de 0,1%, cotado a 4,93. Já o índice Ibovespa teve baixa de 0,1% a 117.776 pontos. Bem, agora vamos falar de missa para você que é católico na Paróquia Central de Colatina, ok? Nesta quarta-feira, 6 de setembro, às 19 horas, tem celebração eucarística presidida pelo padre David José Langa Lopes, na Catedral, no centro de Colatina. Quinta-feira, dia 7 de setembro, 19 horas, em Colatina, tem missa também, hein? Celebração eucarística presidida pelo padre David José Langa Lopes, em homenagem à pátria, dia da independência do nosso querido Brasil.
8 de setembro de 2023, sexta-feira, na Catedral de Colatina, ao meio-dia, missa presidida pelo padre David José Langa Lopes. Às 19 horas, novamente, missa com o mesmo sacerdote na Catedral. Ainda às 19 horas, celebração da palavra presidida pelo diácono Amaury Braz Caser na comunidade católica Santa Luzia, bairro Alto Vila Nova. Participe! Funcionamento da Secretaria Paroquial Colatinense. A Secretaria Paroquial funciona na segunda-feira das 13 às 18 horas, no edifício João Paulo II. Neste dia, você pode obter mais informações. De terça a sexta-feira, das 8 às 11 e das 13 às 18 horas. Aos sábados, das 8 às 11 horas. Os telefones para mais informações são estes: 2102-5010 e 2102-5006. Endereço eletrônico agora da Paróquia Santa Clara do bairro São Vicente. É uma paróquia importante da zona urbana. facebook.com/paraclara. Telefones da Paróquia Santa Clara, que é dos franciscanos, 99934-5155 e o fixo 3722-6249. Fica no bairro São Vicente, em Colatina. E no bairro São Judas Tadeu tem o Mosteiro das Irmãs Clarissas, que pertence à Paróquia Santa Clara. Lá no mosteiro tem missa diariamente, hein? Segunda a sábado às 7 horas da manhã e no domingo às 8 horas. O telefone para falar diretamente com o mosteiro é 3721-0864. Paróquia Imaculado Coração de Maria, no bairro São Silvano, em Colatina. Endereço físico: Rua Orestes Bom Giovanni, número 10, bairro São Silvano. E temos agora o facebook.com/picmaria.com.br. O telefone, o código DDD de Colatina é 27. O telefone para você se comunicar é o 99507-2251. Eu quero falar também sobre o Santuário Divino Espírito Santo em Vila Velha, na Grande Vitória, Espírito Santo. É a minha segunda cidade onde eu estou presente mensalmente, visitando minhas famílias. Vamos lá, então. Telefone 99985-3558. É o WhatsApp. Esse. O telefone fixo é 3329-1266. Agora eu quero falar de chances de emprego, Você que está desocupado, quer trabalhar, já procurou chances para trabalhar em Colatina. A Agência do Sistema Nacional de Empregos, o SINE, de Colatina, divulga em painel ou mural externo as oportunidades de trabalho disponíveis nas empresas da região. São vagas para atividades variadas. A repartição pública intermedia a contratação dos desocupados. Os interessados podem ligar para o telefone 0 operadora 27 3721 7102 a fim de se informar melhor. Para acesso online, o interessado no trabalho deve enviar os dados pessoais para o e-mail currículo.colatina@cine.es.gov.br. Eis o site para conferir as vagas: Setades, SETADES, setades.es.gov.br/vagas-de-empregos. Para o atendimento presencial, o endereço físico do Cine Colatinense é a Avenida Getúlio Vargas, número 98, bairro Centro, Colatina. Então, vai lá e procure saber mais informações, ok? Agora eu quero falar para você sobre espiritualidade, sobre fé, porque nós temos que nos conectar com Deus. Eu sempre gosto de
falar sempre sobre isso, né? E se nós não tocarmos nesse assunto, muita gente poderá se perder na próxima vida, né? Na passagem, depois que nós passarmos dessa vida aqui efêmera. Aqui onde estamos é uma vida efêmera, né? Então vamos fazer uma reflexão sobre a espiritualidade, sobre Jesus. Olha, Jesus condena a justiça falsa praticada pela raça de víboras, sepulcros caiados de seu tempo, fariseus, doutores da lei, que são os fingidos, os hipócritas. Trazendo reflexão para o Brasil de hoje, podem ser citados, por exemplo, casos de juízes injustos, políticos injustos e pessoas injustas em geral que, se permanecerem na atitude de pecado, não vão entrar no reino dos céus. Isso é Jesus quem diz. Palavras do nosso Deus Jesus. Agora, o cristão, atenção, o cristão genuíno, que é cristão mesmo, porque tem gente que só tem o nome de cristão. O cristão genuíno, autêntico, ele não deve pedir o mal ou a morte para os malvados, os que praticam o mal, pois a vida humana é algo que pertence somente a Deus. Às vezes, inconscientemente, o mau pensamento pode existir, mas o que importa não é o sentimento, pois o coração, em alguns momentos, traz essas coisas. É muita injustiça que a gente vê e, às vezes, o coração traz. O que vale para Deus não é o sentimento perverso, mas a vontade, o que a razão quer, o que a pessoa quer. O pecado é grave se a pessoa deseja o mal para alguém conscientemente, insistentemente, não muda de ideia. A justiça na Bíblia é sinônimo de retidão, correção, santidade. Jesus só quer a nossa oferta quando nos reconciliamos com alguém. Às vezes ofendemos os outros até sem querer, sem maldade. É preciso pedir perdão. É algo simples. É difícil às vezes, mas é algo simples. Se ofendeu por maldade, é preciso se reconciliar. No Pai Nosso, por exemplo, há uma condicionante. Perdoai-nos as nossas ofensas como nós perdoamos aos nossos devedores, aos nossos inimigos. Sem o perdão não há paz na vida. Até um amigo pode, algum dia, nos contrariar e é preciso perdoar. Eu já tive amigos que me contrariaram, parentes que me contrariaram, e eu sempre perdoei. Todos nós temos erros. Se quisermos ser perdoados, temos que também perdoar, sejam os envolvidos amigos, pode ser marido, mulher, pais, filhos, empregado, patrão. Não se deve pagar o mal com o mal, mas sim com o bem. Só se apaga fogo com água e não com gasolina. Não é covardia, mas é estratégia. Estratégia, ou seja, resolver a situação de forma correta. Se a pessoa tem uma desavença com alguém, deve procurar a reconciliação antes de morrer. Então, vamos rezar, vamos pedir para que Deus abra a cabeça dos malvados, dos malfeitores, para que se convertam. Senão, irão, infelizmente, para a tormenta eterna. Minha saudação a você que acessa meus endereços telemáticos. @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. E também temos o Instagram, Paulo Roberto Maciel 6/. Notas instigantes, notas interessantes, resumidas para você. Jogador da seleção assassinado. Um jogador do Atlético Independiente do Panamá, país da América Central, foi vítima de homicídio. Gilberto Hernández foi assassinado a tiros aos 26 anos de idade, no período da madrugada de 3 de setembro. Ele era zagueiro e pertencia à seleção panamenha.
Ex-presidente Bolsonaro passará por novas cirurgias. O ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, deverá passar por novos procedimentos cirúrgicos, ainda em consequência da tentativa de assassinato de que foi vítima na campanha política de 2018. Os atos operatórios serão no dia 12 de setembro, terça-feira, em São Paulo, capital, por causa da facada que afetou órgãos internos de Bolsonaro gravemente. Boa recuperação aí para o presidente, né, nessa nova entrada em hospital. Festa de Vitória com shows nacionais. Os 472 anos da capital capixaba Vitória serão comemorados em 8 de setembro de 2023, nesta sexta-feira. A programação vai de 6 de setembro a 9 de setembro. Sexta-feira, dia 8, dia do aniversário, se apresentam em shows Flavinha Mendonça e Zezé de Camargo e Luciano. Encerrando a programação no sábado, dia 9, Amaro Lima e o sertanejo Michel Teló animarão o público. O palco foi montado próximo à Avenida Adalberto Simão Nader, na altura do quiosque número 7, na praia de Camburi. Portanto, Vitória em festa nesta semana. 400 mil firmas fecham as portas no Brasil, ou seja, vão à falência. Meu Deus, 400 mil firmas. Nos primeiros 6 meses de 2023, mais de 400 mil firmas fecharam suas portas no Brasil, entre elas as de pequeno, médio e grande porte. Envolveram as 3 categorias. O fechamento da indústria chamou a atenção de um especialista do setor de negócios. Esse problema afetou a indústria também. Entre as causas das falências estão falta de planejamento, de acompanhamento das mudanças do mercado e uso de recursos da firma para assuntos pessoais. 1 em cada 4 empresas encerra atividades antes dos 5 anos de funcionamento. 4 mortos em ciclone no sul do país. Pelo menos 4 pessoas morreram por conta de um ciclone extratropical que atingiu o estado do Rio Grande do Sul. Houve alagamentos e muita destruição com as intempéries, além de chuvas de granizo e destelhamento de imóveis. Puxa vida, hein? O Paraná também foi atingido pelos temporais do último fim de semana. Meninos mortos no Espírito Santo. Olha, os 3 jovens encontrados em cova rasa, no município de Sooretama, no Espírito Santo, não tinham envolvimento com crimes. Eles teriam sido mortos por vingança e malvadeza dos traficantes de entorpecentes da região. Os garotos, que viram um tiroteio, foram sequestrados, levados para uma área de plantação de eucalipto, mortos e enterrados. A frieza da guerra do tráfico impressionou os capixabas que tomaram conhecimento do caso. Pelo amor de Deus, em nossa solidariedade às famílias. Médica sepultada em Minas. Ela foi morta em Colatina. O corpo da médica morta em quarto de hotel em Colatina no último dia 2 de setembro de 2023 foi sepultado em Minas Gerais, onde trabalhava e morava. O suspeito segue preso, mas a polícia ainda investiga o caso, o que pode durar 10 dias para a conclusão dos dados. A mulher tinha 39 anos. O nome da profissional de medicina era Juliana Pimenta Ruas El Awar. Nossa solidariedade aos que passam pelo momento do luto. A saudação a você que acompanha o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Temos aqui essa notícia interessante sobre um passeio pelo mosteiro Zen budista no Espírito Santo. Eu vou registrar para vocês porque eu fiz esse passeio, tá? Foi na segunda-feira, dia 4 de setembro de 2023. Em viagem de Fundão a Ibiraçu,
caminhando pela BR-101, eu passei pelo mosteiro Zen Budista. Caminhando, hein? Fiz o trajeto a pé. O percurso realizado foi do quilômetro 229 ao quilômetro 215, ou seja, foram 14 quilômetros percorridos das 8 às 11 horas até a sede ibiraçuense. Isso foi no dia 4 de setembro. A viagem de Colatina para Vitória em ônibus da aviação Águia Branca, que eu fiz anteriormente, custou em torno de R$ 75. Gente, não tá fácil. Eu queria viagem mais barata, né? É o preço mais comum, ônibus convencional. Mas não tinha, só tinha a passagem mais cara. Eu tive que pagar a passagem mais cara, né? Mas é a vida, né? Então a viagem em ônibus de Colatina para Vitória fica em torno de R$ 75 no ônibus executivo e R$ 55 no carro convencional. Algumas vezes, gente, só há passagens nos guichês das agências com os valores maiores. A viagem em ônibus da aviação Lírio dos Vales, diariamente às 14 horas, via Santa Teresa, com 4 horas de duração, custa R$ 59. É um valor mais barato do que a do executivo da Águia Branca. Um problema sério que eu quero falar para vocês são os engarrafamentos que irritam os passageiros e são constantes na Grande Vitória. Eles fazem obras, procuram melhorar a mobilidade urbana, mas não tem jeito. Muito engarrafamento, pelo amor de Deus. Na sexta-feira, dia 1º de setembro de 2023, houve uma lentidão no trânsito rumo à Terceira Ponte no sentido Vila Velha, demorando horas entre o fim da tarde e o início da noite. No dia seguinte, no sábado, o engarrafamento foi na mesma ponte no sentido Vitória. Vila Velha, Vitória, estressando novamente as pessoas. Na manhã de domingo, dia 4 de setembro, o trânsito também parou na via principal da Praia da Costa, no sentido Casa do Governador, onde havia uma apresentação de bandas de música. Pelo amor de Deus, ninguém merece, é muito estresse, né? Engarrafamentos de trânsito, lentidão de trânsito, pelo amor de Deus, não melhoram a mobilidade urbana, mesmo com obras. Agora vamos falar do cemitério central de Vila Velha. Está passando por reformas, estão acontecendo obras de demolição e reconstrução da capela velatória do cemitério municipal de Vila Velha, na Grande Vitória, Espírito Santo, no centro da cidade. Também serão reformados os muros da necrópole. O prazo de execução dos trabalhos é de 180 dias e o valor do contrato totaliza R$ 547.088. Agora temos aqui uma homilia muito interessante. Eu fiz um resumo. Jesus alerta sobre sua segunda vinda. É o resumo da homilia da missa com o rito dominical, realizada no sábado, dia 2 de setembro, no Santuário Divino Espírito Santo, em Vila Velha. O frei que presidiu a missa disse que o profeta Jeremias, na primeira leitura, ainda viveria muito tempo, vendo seus perseguidores morrerem. Além das palavras fortes de advertência, Jeremias possuía gestos simbólicos que previam tribulação para o povo hebreu, que se agarrava na certeza de vencer a guerra da qual participava. Jeremias dizia o contrário, que eles iam perder essa guerra, e por isso foi odiado e desprezado pelos compatriotas, obtendo, no entanto, a proteção de Deus. O texto de Jeremias é um lamento. Ele é um dos grandes profetas, ao lado de Isaías, Ezequiel, Daniel, Baruque. Já São Paulo, o apóstolo São Paulo, apóstolo dos gentios, na segunda leitura, chama a atenção para o fiel conhecer a vontade de Deus em sua vida. Deus vai nos conduzir para o não conformismo com as maldades do mundo, para distinguir o que é bom, que conduz à perfeição, ao que agrada a Ele.
O presbítero garantiu que quem vive fazendo a vontade de Deus vive feliz. No Evangelho, Jesus fala de sua cruz, do sofrimento que vai enfrentar, assim como aconteceu com Jeremias, que também sofreu. Para o clérigo, a miséria que a pessoa vive pode não ser, às vezes, vinda de Deus, mas uma escolha própria, ou seja, não foi ele que a colocou na situação adversa. O religioso disse que cada um deve enfrentar a sua cruz sem reclamar, pois quanto mais se reclama da vida, ela piora ainda mais. Quando enfrentamos, conseguimos vencer com mais tranquilidade, ensinou o Frei. No trecho do Evangelho, São Pedro é repreendido por Jesus. Vai para trás, Satanás. A palavra Satanás, explicou o Frei, significa aquele que desvia, que tira do caminho. Pedro não queria que Jesus passasse pela cruz, e no entendimento do Frei, o Messias percebe que seu apóstolo estava pensando em si mesmo. Por isso Jesus chama sua atenção de forma tão dura, pois quem quiser aproveitar e desfrutar as coisas do mundo, salvar a sua vida na terra, vai perdê-la. De que adianta sermos pessoas felizes no mundo e perdermos a vida eterna? Indagou o Frei. Quanto ao juízo final, Jesus garante uma justiça distributiva, em que cada um será aquilo que é diante de Deus para a salvação ou para a vergonha, para a condenação. Bonita a reflexão do Frei. Minha saudação especial a você que me acompanha no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e no endereço geral Paulo Roberto Maciel Maciel. Vamos a algumas reflexões aqui. Vamos tentar passar uma ideia positiva para a cabeça dos nossos seguidores, nossos amigos, porque eu só falo aqui para quem me segue, né? Gestão petista pode criar 38º ministério, meu Deus do céu, ainda tem gente que quer defender esse nefasto governo, se é que podemos dizer que seja governo, muitos falam desgoverno, em que o líder esquerdista, comunista, petista, vive viajando pelo mundo sem nenhum resultado para o Brasil, gastando milhões, hotéis de luxo. E agora, enquanto o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro tinha 20 e poucos ministérios, esse gestor, entre aspas, novo, assumiu, aumentou para mais de 30 e agora já está chegando ao 40. Já pensou, perto de 40 ministérios. É uma vergonha, gente. Será que essas pessoas não têm lucidez para reconhecer? Não, ainda vejo na internet pessoas defendendo. Deve ser robôs que colocaram lá para defender, ou aqueles doentes, né, esquerdofrênicos, doentes, que a gente tem que rezar para que eles se convertam a Deus, porque não são de Deus. Podem até dizer que são, mas não são. Então, a gestão petista está aí para criar o 38º, 38, gente, é o número, ministério. Pelo amor de Deus, isso para politicagem, né? Acomodar apoiadores que eles estão tentando cooptar. É difícil. Olha, crer é situação sine qua non para ser católico. É uma situação que não pode existir outra. Você crê em Deus? Se não crê, não pode ser católico. Porque o credo, o creio, é um dogma de fé para os católicos. Na verdade, são 12 dogmas em que todo cristão católico tem que acreditar. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos,
ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Filosofando agora. Todo dia saem de casa uma besta e um sabido. E quando se encontram, sai negócio. Imaginem quem ganha, a besta ou o sabido. E agora, refletindo com lucidez sobre famosos, eu vi recentemente os filmes sobre as carreiras artísticas musicais de Raul Seixas e Elis Regina, 2 cantores que morreram precocemente. Ambos os cantores se envolveram com álcool e entorpecentes e morreram por isso, em função do consumo, principalmente das drogas. É desconcertante para o brasileiro de bem ver que autoridades, é muito desconcertante mesmo, é até difícil de falar. É desconcertante ver que autoridades, principalmente do espectro da esquerda política, não se importem com isso, com a questão da droga. Parece que elas estão no mundo da lua. Aliás, né? Acho que só quem está naquela situação é que pode dizer como é. É um mundo à parte mesmo. E nessa situação, esses indivíduos ficam radicalizando posições somente, parece, para afrontar quem não segue a sua cartilha. É triste isso, hein? Ver um Brasil se perdendo por causa dos esquerdofrênicos. Pessoas da esquerda que estão doentes, eu estou rezando para que elas se convertam, porque senão, pelo que Jesus Cristo ensina, elas estão na tormenta eterna após essa passagem peregrina pela terra. Que Deus tenha misericórdia. Amigos e amigas, você que acessa meus endereços telemáticos, Paulo Roberto Maciel, temos o Instagram também, Paulo Roberto Maciel 6 / endereço geral, @Paulo Roberto Maciel 7919. Reflexões, atualidades para você. Fique aí porque é importante você ouvir o que vou falar. Fé, ressurreição é glorificação. O padre Douglas Pinheiro disse que Jesus Cristo, ao ressuscitar, não volta mais à vida biológica que teve antes de ser crucificado. Ele volta à vida física com seu corpo, porém, este corpo já não tem as condições biológicas que nós temos agora, antes da morte. Cristo não necessita mais comer, nem dormir, nem beber. Ele até come com os apóstolos, mas para mostrar que é um corpo físico do que pela necessidade ou fome. Ele quer fazer essa demonstração. É um corpo absolutamente glorificado, ou seja, vive do que vive a alma, vive da graça. É o primeiro a ressuscitar dos mortos. Jesus é mais do que uma mera revitalização. Jesus ressuscitado é mais do que uma mera revitalização. Revitalização foi o que aconteceu com Lázaro, por exemplo, que Jesus ressuscitou depois de 4 dias morto, mas Lázaro voltou a morrer. Jesus tem uma ressurreição de fato. Ele continua vivo, mas não volta para esta vida de misérias. Seu corpo não pode mais adoecer e nem mesmo pode morrer novamente. Este é o Jesus ressuscitado, conforme a explicação do padre Douglas Pinheiro no programa Eclésia.
Agora eu quero passar para vocês dizeres de um cartaz com o título Conversando com Deus. Olha, eu não sei quem é o autor desses dizeres, mas eu vou passar para vocês porque são importantíssimos para a nossa reflexão espiritual. Pedi forças e vigor a Deus, e Ele me mandou dificuldades para me fazer forte. Pedi sabedoria e Deus me deu problemas para resolver. Pedi prosperidade e Deus me deu energia e cérebro para trabalhar. Pedi coragem e Deus me mandou situações perigosas para superar. Pedi amor e Deus me mandou pessoas com problemas para me ajudar. Pedi favores e Deus me deu oportunidades. Não recebi nada do que queria. Recebi tudo o que precisava. Minhas preces foram atendidas. Agora vamos passar para discernimento. O fiel cristão, ao receber uma mensagem espiritual extraordinária, deve procurar discernir, consultando, por exemplo, um sacerdote de sua confiança, a fim de saber qual o espírito que está agindo. Você recebeu a mensagem? Vá lá, consulta um presbítero de sua confiança. Não pode ser consultar a qualquer um. Aí você vai procurar saber qual o espírito que está agindo nessa mensagem. Se é o espírito de Deus, se é o espírito carnal que nasce pagão em cada ser humano, nosso espírito carnal, ou o espírito do demônio. Então tem que haver discernimento, e esse discernimento pode ser dado com um padre sensato. Apostasia explícita. Gente, nós temos que falar sobre isso aqui. Apostasia. Pessoas que vão para o inferno após essa passagem terrena. Vão porque não é um julgamento meu, é de Deus. Há paróquias da Igreja Católica recebendo cartas de apóstatas, que são indivíduos que perderam a fé, viraram pagãos, ateus, que reivindicam o seu desbatismo. Olha só, meu Deus do céu, onde que nós chegamos? O batismo não pode ser anulado, segundo as leis da Igreja. E o que vai acontecer? Batismo é um sacramento divino, não pode ser anulado. A alternativa é redigir um formulário com os seguintes dizeres: declaramos que fulano de tal pediu para não constar mais na lista de batizados da igreja. Essa é a declaração. Ou seja, a pessoa torna-se uma apóstata. Aliás, já está se expandindo a edificação de templos de Satanás. Inclusive no Brasil, com cruzes invertidas de ponta cabeça, ou outros símbolos do diabo. Olha, o pagão, o ímpio, ele vive do estômago para baixo. Comida, bebida, sexo, dinheiro. Dinheiro que fica no bolso do lado do sexo. O cristão, por seu turno, o fiel cristão, vive do coração para cima. Bons sentimentos e a inteligência iluminada pelo Espírito Santo de Deus. Agora eu faço para vocês aqui uma lamentável constatação. Eu pesquisei e encontrei essa constatação que achei muito oportuna. O feminismo masculinizou as mulheres, feminilizou os homens e imbecilizou os dois. E tudo isso aconteceu com a introdução do marxismo cultural, ou seja, a disseminação de ideias comunistas, socialistas extremadas, na cabeça das pessoas, pelas escolas, meios de comunicação,
algumas linhas de interpretação religiosa. Infelizmente, é isso que ocorre no mundo de hoje, antevendo a ação de Deus proximamente numa segunda vinda de Jesus. Agora eu tenho aqui uma reflexão, opinião, para passar para vocês também neste mesmo aspecto aqui da reflexão opinativa, da mensagem positiva. Vamos lá? O parlamentar cristão, um parlamentar, vamos dizer assim, você pode pensar em qualquer um, conservador, moderado, ponderado, tradicional, sensato, lúcido. Ele foi, por exemplo, sarcástico, irônico. E só por isso, seus adversários querem puni-lo, caçá-lo, eliminá-lo. É a atitude típica do sistema esquerdofrênico. Esquerdofrênico é o sistema da esquerda doente, não tem jeito. É uma doença crônica. Esse sistema marxista, comunista, que tomou o poder em muitas partes no mundo, inclusive em países que têm um nível educacional bom. É mesmo a face, aqui no caso do Brasil, é mesmo a face de um país de toxicômanos, alienados, situação em que estão transformando a amada terra Brasilis. Esses caras estão vivendo como grandes e maiorais aqui, neste momento, nessa conjuntura. Mas eu lamento muito, serão imensamente tristes na eternidade. Eles não querem Deus e seu desejo será realizado. Serão banidos da sua presença. Terão a companhia do camarada demônio para todo sempre. É triste dizer isso, mas é preciso. Quem sabe, se no último momento, como ladrão na cruz, eles se convertem. Comentário. Você é o que você se predispõe a ser. Um youtuber, detentor de um podcast famoso, numa entrevista, disse que não sabia que o homoafetivo pode sair desta condição sexual. Não entendi essa. Não é o pensamento só dele, não. Tem várias pessoas que dizem isso. Eu não sabia que ele pode mudar de opção, de condição. Ora, qualquer pessoa pode sair de qualquer condição em que está. Até o heterossexual pode sair dessa condição. Até o assexual pode sair. Senão, não seria um animal racional. Ele agiria só por instintos. Fazia só a mesma coisa. Sem pensar, sem raciocinar. Daria vazão aos instintos, como fazem os animais irracionais. Meu Deus, como a pedagogia marxista, cultural, mundana, ateísta, midiática, televisiva, fez mal ao intelecto de todos nós. Eu mesmo fui atingido por essa mídia nefasta que graçou no Brasil e em parte do mundo durante muitas décadas. Até indivíduos aparentemente esclarecidos parecem estar nas trevas. Que Deus os ilumine, se eles assim permitirem, né? Agora eu quero falar de hipocrisia sindical. Olha, aos domingos ou feriados é possível ver aqui no meu município Colatina grupos de garis fazendo a limpeza das ruas. São 5, 6, 7, 10 garis aos domingos, lá com a sua vassourinha. Um trabalho digno. Numa época passada, certos sindicatos e ideólogos da esquerdofrenia
do sistema esquerda, da esquerda política, doente, repeliam com veemência o trabalho aos domingos, notadamente contra estabelecimentos mercadistas. Hipocrisia, né? Os garis recebem suas gordas horas extras e não estão nem aí para sindicatos. Olha, tem alguns que até querem atuar nos domingos para receber a mais. Porém, as vagas são limitadas. Não vejo os sindicatos lá dizendo para eles, não façam isso! Hoje é dia da reunião da família! Que Deus tenha misericórdia dos sepulcros caiados dos hipócritas. Para você do facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel Maciel.